Se você é professor e está se preparando para algum concurso público, ou se você é aquele tipo de professor que gosta de sempre estar atualizado em relação às leis educacionais, assista esse vídeo até o final e fique sabendo de todas as alterações da LDB em 2023. É importante que o professor ou concurseiro fique ciente dessas alterações e esteja por dentro das novidades que envolvem a LDB, porque este conteúdo é um dos mais cobrados em editais para concursos de professores. Em janeiro de 2023, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 foi alterada pela primeira vez e em agosto tivemos duas alterações. Confira agora todas as alterações da LDB em 2023. No dia 11 de janeiro de 2023, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/1996, foi alterada pela Lei número 14.533. Ela institui a Política Nacional de Educação Digital, PNED, e altera as demais leis número 9.448, 10.260 e 10.753. Portanto, a primeira alteração na LDB em 2023 veio em virtude da nova Política Nacional de Educação Digital. O mundo digital e a educação digital têm ganhado cada vez mais relevância, principalmente após a pandemia de 2020. Mesmo quem não tinha habilidade precisou recorrer a ferramentas digitais para atingir o estudante em sua residência e buscar estratégias visando a continuidade da aprendizagem. Foi nesse momento que a precariedade do acesso à internet e as ferramentas tecnológicas ficaram expostas mais do que nunca. Isso era algo que educadores e profissionais da educação já alegavam há anos. Contudo, essa mudança diante da Política Nacional de Educação Digital é positiva. O PNED instrumentaliza a educação escolar pública em direção à educação digital e essa geração de nativos digitais. Sem mais, a PNED visa incrementar as políticas públicas com prioridades às populações mais vulneráveis a recursos, ferramentas e práticas digitais, tendo o objetivo de garantir acesso da população a esses recursos digitais. Vamos conferir o que está escrito logo no primeiro artigo da Lei número 14.533. O artigo 1º diz que a lei institui a Política Nacional de Educação Digital, que se estrutura a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. O parágrafo 1º integram a PNED, além daqueles mencionados no caput deste artigo, os programas, projetos e ações destinados à inovação e à tecnologia na educação que tenham apoio técnico ou financeiro do governo federal. Houve mudança também no artigo 4, que trata do dever do Estado mediante a garantia da educação escolar pública. Ele foi acrescido pelo inciso 7 e por um parágrafo único, em virtude da nova Política Nacional de Educação Digital. Vejamos o que diz o inciso 7. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais,
comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Essa alteração significa que o Estado passa a ter o dever de garantir condições para que a educação digital ocorra nas escolas públicas de todo o país, algo que os profissionais da educação da rede pública já vinham apontando a necessidade. Além disso, prevê a sua adequação ao uso pedagógico. O que quer dizer que os recursos tecnológicos precisam ser suficientes para o uso de profissionais de forma a qualificar o processo de ensino-aprendizagem. E as alterações não param por aí. Outra mudança ocorrida foi no artigo 26 da LDB. O artigo 26 da LDB traz orientações acerca dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Sofreu acréscimo por um novo parágrafo em virtude da nova Política Nacional de Educação Digital. No entanto, ele foi vetado. O que estaria escrito nesse inciso era uma redação que previa que a educação digital, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação e robótica e outras competências digitais, fosse componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio, o que foi vetado a pedido do Ministério da Educação. E afinal de contas, por que vetaram? Segundo o governo, o veto ocorreu porque, para fazer parte do currículo escolar, os conteúdos precisam passar por uma aprovação do Conselho Nacional de Educação e do MEC, o que estaria contrariando a própria LDB. Sendo assim, as únicas mudanças significativas, por enquanto, dentro da LDB ficaram localizadas no artigo 4º. No entanto, esta redação provavelmente será aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e do MEC. Enfim, vamos aguardar. Em agosto de 2023, a Lei nº 14.644 também sofreu alteração. A Lei nº 14.644/2023 altera a LDB em vários artigos e inclui novos textos para prever a instituição de conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Desta forma, a lei passa a obrigar estados, Distrito Federal e municípios a criar conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de agosto de 2023, sancionada sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo a agência Senado, a autora do projeto que deu origem à nova lei foi a deputada Luísa Erundina, que defendeu a inclusão dos conselhos e fóruns escolares em norma federal. Ela relata que faz-se necessário que esses sistemas de ensino disponham de legislação específica que confira efetivamente ao preceito constitucional, principalmente no que diz respeito à gestão democrática do ensino público, para que a participação popular não dependa de simples medidas administrativas. Então vamos entender um pouco o que é a gestão democrática. A gestão democrática, no sentido amplo, pode ser entendida como um espaço de participação, descentralização do poder e de exercício de cidadania. A gestão democrática implica, portanto, a efetivação de novos processos de organização e gestão, baseados em uma dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão. Nesse sentido, desde a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394/1996, é princípio de ensino a gestão democrática do ensino público através do artigo 3º. Com as alterações recentes em decorrência da Lei número 14.644/2023, o inciso que trata da gestão democrática foi alterado pela primeira vez. O novo texto prevê o artigo 8, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação
dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Agora, entes federados deverão legislar sobre o formato dessa gestão democrática em suas respectivas redes e sistemas de ensino, descentralizando esta organização. O artigo 14 diz o seguinte: lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Desta forma, estados, municípios e Distrito Federal podem exercer autonomia quanto à organização das normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de seus respectivos sistemas e redes de ensino. Você está gostando do vídeo? Se sim, deixe o seu gostei aqui embaixo para não esquecer. Continuando, organização do Conselho Escolar. Um princípio é incumbência. A Lei número 14.644/2023 prevê como deve se dar a organização do conselho de escola, que deve contar com a participação de diferentes sujeitos da comunidade escolar. O artigo 14 diz o seguinte: leis dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas da gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. E aqui vão alguns princípios. O primeiro parágrafo dessa lei diz o seguinte: o Conselho Escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato e de representantes das comunidades escolar e local eleitos por seus pares nas seguintes categorias: professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. No inciso 2 diz o seguinte: demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. E no terceiro inciso diz que pela participação também dos estudantes. E em quarto, pais ou responsáveis. E em quinto, membros da comunidade local. O parágrafo 1º do artigo 14 da Lei número 9.394/1996. A lei não modifica o que já estava em vigência, pois a organização de um conselho de escola sempre se deu desta forma. Logo, a lei visa legitimar e registrar como obrigatoriedade a existência desta organização em todas as escolas de ensino público. Agora também é um princípio de gestão democrática previsto pela LDB, nossa lei mestra da educação brasileira. Os conselhos escolares deverão ser compostos pelas comunidades escolar e local para fins de participação na gestão democrática do ensino público na educação básica. A nova lei também prevê a instituição de conselhos escolares como incumbência dos estabelecimentos de ensino. O artigo 12 diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de instruir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares, Fórum dos Conselhos Escolares. A Lei número 14.644/2023 também prevê a organização de fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes como um colegiado de caráter deliberativo. Então, o parágrafo 2 diz o seguinte: o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares e de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. O primeiro, democratização da gestão. O segundo, democratização do acesso e permanência. E terceiro, qualidade social da educação. Parágrafo 3º, que diz respeito ao Fórum dos Conselhos Escolares, diz o seguinte, que ele deverá ser composto
por 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação do Fórum do Conselho Escolar. Parágrafos 2º e 3º do artigo 14 da Lei nº 9.394/1996 diz respeito ao Fórum dos Conselhos Escolares e ele destaca que o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo e que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares. É onde acontecerão as tomadas de decisões na prática, com a participação de 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, além de 2 representantes de cada conselho escolar da localidade. É no fórum que são discutidas questões administrativas, financeiras e político-pedagógicas para juntos, de forma participativa e atuante, a comunidade escolar desenvolva uma gestão democrática. A Lei nº 14.645/2023 altera a LDB em vários artigos e inclui novos textos para dispor sobre a educação profissional e tecnológica e articular a educação profissional técnica de nível médio com programas de aprendizagem profissional. A lei é considerada como um avanço para a educação profissional, técnica e tecnológica. Ela prevê a criação de itinerário contínuo de formação profissional e tecnológica, além de permitir que os estudantes desenvolvam habilidades e competências ao longo de sua trajetória. No ensino médio, prevê a articulação da educação profissional e técnica de nível de ensino médio com programas de aprendizagem profissional e permitirá que estudantes adquiram experiência no mercado de trabalho. Você está gostando desse vídeo? Então se inscreva no canal porque essa foi apenas a primeira parte. Já ativa as notificações para receber de primeira mão a segunda parte desse vídeo. Até a próxima!